Estamos com o resumo de fechamento do mês de outubro, mais um mês se encerra e esse mês de outubro ele foi marcado pela pauta eleitoral. Tivemos aí ao longo desse mês as eleições aqui no Brasil, o que saiu aí vencedor o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indo para o seu terceiro mandato aqui no Brasil. A partir de agora, então, ao desenrolar disso, foi um mês de bastante volatilidade, tanto aqui quanto no mercado internacional. Vamos pontuar aqui também o que aconteceu ao redor do mundo e como foi aqui o cenário no Brasil. Trazendo aqui para a nossa economia, estamos agora vivendo um momento de transição de governo, então a pauta eleitoral ganha mais uma vez a cena aqui no Brasil. Vamos passar agora pela transição de governo, então a transição se inicia, a partir de então teremos aí 50 pessoas para compor a equipe de transição, junto com o governo atual Bolsonaro, e isso vai depender muito. Agora, a tendência da economia vai depender muito de como será o desenrolar aí nesses próximos 2 meses aí de transição de governo, tá? Então, o que marcou o mês de outubro foi isso, em termos de resultado. Tivemos ali um mês aqui para o índice Ibovespa, a bolsa subiu 5,45% agora no mês de outubro, então foi um mês aí que, apesar da volatilidade, foi positiva para o mercado brasileiro e para o mercado de ações propriamente dito. O que não ficou claro ao longo desse período de campanha, desse período eleitoral, foi exatamente o plano de governo de ambos os candidatos. Então a gente ainda não sabe qual será efetivamente o plano que será adotado daqui para frente. O presidente Lula, ele precisa mostrar ali uma agenda e direcionar qual serão a equipe de ministros que vai compor agora esse novo governo, bem como as propostas e projetos que devem ser prioridade agora a partir do início de 2023. Tá? Então, no mercado a gente está de olho exatamente nisso, qual vai ser o plano de governo e quais serão as estratégias e as propostas prioritárias agora para o ano de 2023. Tendo em base essa transição, a gente imagina que 2023 ainda será um ano forte aqui para a economia brasileira, até porque esse ano a gente deve ter um PIB crescendo aí em torno de 3%, o Produto Interno Bruto aqui no Brasil, e uma inflação caindo, ou seja, estamos com o PIB crescendo e uma inflação decrescente. Isso está acontecendo pela primeira vez em muitos anos, aqui no Brasil, e inclusive melhores que muitos países lá fora. Eu posso citar aqui os Estados Unidos, a própria União Europeia, o Reino Unido, a Inglaterra, enfim, países que estão passando hoje por um momento de turbulência econômica, com inflação alta e juros altos. Então esse cenário aqui no Brasil, a gente já viveu isso aqui em outros momentos, o cenário de inflação alta e juros também, exatamente o que a gente vive agora, juros muito altos, mas uma inflação voltando para o centro da meta. Se a gente pega ali a previsão do Banco Central, o Boletim Focus já mostra isso, a revisão de crescimento de PIB do Brasil está sempre sendo revista para cima, então será um ano muito positivo aqui para a nossa economia. Em termos de desemprego também, estamos com desemprego aí no menor nível desde 2015, então o governo Lula aí vai pegar a nossa economia funcionando bem. O grande ponto que fica aqui, a questão e a reflexão que o mercado está de olho, é exatamente com relação à responsabilidade fiscal. Então, o orçamento, o teto de gasto, ele precisa ser respeitado ao longo desse processo. Tá? O grande ponto é exatamente esse. A gente tem uma agenda de responsabilidade fiscal, vamos ter um superávit, tá? E esse teto de gasto, essa agenda de responsabilidade fiscal precisa ser mantida ao longo dos próximos 4 anos aí de governo. Além do mais, acredita-se também que uma agenda ESG, uma agenda com compromisso ambiental também seja muito importante para o Brasil nesse momento. Isso aí eu acredito que são os pilares aí que o governo precisa trabalhar e mostrar isso para o cenário internacional. Tá? Indo agora aqui para o mercado internacional, a gente teve a China também, mais uma vez, aí, com medidas de restrição devido ao Covid, então o Covid por lá ainda continua, A China pensa ali em flexibilizar um pouco as medidas de restrição para voltar com a economia ali um pouco mais forte, mas com certeza teremos aí um crescimento muito menor do gigante asiático, a China. Então, a pauta na China é exatamente a pandemia e o Covid.
Indo para a Europa, a questão da inflação ainda pesa muito por lá, a inflação agora superou os 10%, isso não ocorria nos últimos 40 anos na Europa, e inclusive tivemos também lá no Reino Unido, né, o novo premier, o primeiro-ministro, né, sendo eleito, né, então com um grande desafio econômico, diga-se de passagem, aí pela frente. Tá? Então lá na Europa, o ponto é qual será ali a agenda macroeconômica e quais serão os planos aí para a economia também reduzir a inflação, né, controlar aí um pouco o cenário inflacionário por lá. Ainda segue-se no desenrolar da guerra no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia, né, que tem prejudicado e contribuído para esse quadro inflacionário na União Europeia. Tá? O tom nos Estados Unidos é exatamente ainda da política monetária, tivemos agora um aumento da taxa de juros, né, agora a taxa de juros está em torno de 3,75% e 4%. A previsão é que ainda continue esse cenário de aumento de juros lá nos Estados Unidos para conter também a inflação que é alta por lá. Né? Então, apesar disso, os Estados Unidos ali teve um mês muito positivo no mercado agora no mês de outubro. Pra você ter uma ideia, o S&P 500 nos Estados Unidos subiu quase 8% agora no mês de outubro. Se a gente for pegar a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, subiu 3,9% agora no mês de outubro, como o Dow Jones subiu ali 13,94% no mês de outubro. Ainda no acumulado do ano, ainda está muito negativo o mercado americano, que isso mostra até inclusive ali um olhar de oportunidades. Né? Eu sempre falo aqui de crise e oportunidade. Então esse cenário de queda, de deterioração no mercado americano, pode-se gerar muita oportunidade. A gente não pode desconsiderar a capacidade de recuperação da economia americana. Esses são os pontos que ocorreram agora e movimentaram o mercado agora no mês de outubro. Indo aqui para os números, é só acompanhar aqui o resumo. Então, vamos ter aqui o CDI, a poupança, o Ibovespa, a Nasdaq, o S&P 500, o dólar, do que aconteceu ao longo desse mês. Tá? E como oportunidades aqui no Brasil das empresas locais, a gente vê que tem bastante ali oportunidade no nosso Brasil. As empresas estão com um nível de alavancagem muito baixo, ou seja, apesar dos juros altos, as empresas estão menos endividadas aqui no Brasil. Né? Se a gente tiver mesmo, mais uma vez, uma agenda fiscal e uma economia se mostrando ali mais aquecida, né? O próximo governo tem tudo para fazer um excelente mandato e levar aí o Brasil mais uma vez para a rota do crescimento econômico. Tá? Então, para quem tem um perfil conservador, a gente ainda tem ali oportunidades boas em renda fixa, né? Seja em títulos Selic ou até mesmo títulos pré-fixados. Para quem tem já o perfil um pouco mais moderado, já dá para a gente ver oportunidades ali em alocar em fundos multimercados ou até mesmo em fundos internacionais, começar a diversificar um pouco os investimentos lá no mercado americano. E para quem tem o perfil sofisticado, é monitorar as oportunidades nas ações, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, porque hoje o mercado aí encontra-se bem descontado e, mais uma vez, a gente sabe que recessão, crise, são momentos ali que podem surgir boas oportunidades. Então, desejo aí o sucesso para a nova equipe econômica, para o novo governo, e vamos esperar aí o que deve ocorrer nos próximos 4 anos aqui para o nosso Brasil. Torcemos para que o Brasil continue no ritmo do crescimento e no ritmo do desenvolvimento econômico. Obrigado, esse foi o resumo de fechamento do mercado do mês de outubro. Quero destacar aqui que isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é apenas ali um release do que aconteceu e a minha visão sobre o mercado ao longo desse mês.